Bom, ok, pessoal. Nós vamos fazer primeiro uma breve visão do que a gente viu até agora. Tá? Vocês estão olhando aí os pré-requisitos para uma boa técnica para análise de investimentos. Tá? Então, dois pontos principais, né, de um pré-requisito para análise, para uma boa técnica para analisar se um investimento é viável ou não. Bom, o primeiro é levar em consideração o valor do dinheiro no tempo. A gente sabe que R$1.000 hoje compra, né, uma cesta de bens diferente do que R$1.000 vão comprar daqui a 10 anos. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração isso. Eu não posso somar R$1.000 hoje com R$1.000 daqui a 10 anos, porque são valores, né, com poder aquisitivo diferentes. Então, eu tenho que, vamos dizer assim, ajustar, colocar os diversos valores espalhados no tempo num único momento. Tá? Normalmente, a gente faz isso para o dia de hoje. Tá? Segundo, né, nós temos que considerar todos os fluxos de caixa envolvidos com o investimento. Não dá para considerar só um, ou dois, ou três. Tá? Então, uma boa técnica leva em consideração esses dois fatores. Tá? Vocês vão ver que nem todas as técnicas levam em consideração esses dois fatores. Tá? Então, mas são utilizadas porque elas fazem parte, né, do dia a dia de análise que as pessoas utilizam. Tá? Então, esse é um ponto. Nós temos 4 técnicas importantes para análise de investimento, tá, que vocês estão vendo aqui. Tá? As 4 técnicas são a do payback, tá, o período de recuperação de capital, e essa se divide em duas. Né? Payback simples, que a payback simples não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, é uma falha dessa técnica, apesar de ela ser utilizada. E o payback descontado leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Tá? Tem a outra técnica do valor presente líquido, tá? E tem ainda a técnica da taxa interna de retorno. Tá? Então, são essas 4 técnicas bastante utilizadas. A taxa interna de retorno modificada é uma derivação da taxa interna de retorno, e a taxa interna de retorno incremental é outra derivação da taxa interna de retorno. E vocês têm ainda, lá, né, se houver possibilidade, ainda a gente vai falar sobre o valor presente de um fluxo de caixa infinito. Tá? Mas isso é uma coisa, é um ponto adicional. Okay? Bom, então, nós já tínhamos visto, né, alguns exercícios. Né, nós tínhamos feito alguns exercícios, eu vou refazer um deles, tá? Para que a gente, assim, coloque todos na mesma página. Né? Muita gente não assistiu essa aula, então eu vou repetir esse exercício de uma forma mais rápida, tá? E depois continuar o nosso conteúdo. Então, esse primeiro exercício aí diz o seguinte, né? Calcule o payback simples do fluxo de caixa abaixo. Né? Então, imagine o seguinte, vocês investiram R$2.500, no final do primeiro ano, vocês recebem R$600, entra R$600 no bolso de vocês, por isso a seta é positiva, é para cima, né? R$600 no segundo, 700 no terceiro, no quarto e no quinto. Então, o investimento de vocês tem 5 anos, tá? E vocês querem saber em quanto tempo vocês recuperam os R$2.500 que vocês investiram, né, para obter aquele fluxo de caixa. Né, o fluxo de caixa de 600, 600, 700, 700, 700. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar a planilha, nós vamos trabalhar em cima da planilha. O fluxo de caixa está colocado ali. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Porque nós queremos saber o seguinte, em quanto tempo eu recupero os R$2.500 que eu investi? Vejam que os valores, né, de 600, 600, 700, 700, 700, não estão, são os valores nominais. Tá? Eles não estão ajustados ao valor de hoje. Tá? Eles são valores que eu vou obter ao longo do tempo. Muito bem, então já esse é a primeira falha, né, do método, porque não leva em consideração, né, a taxa de juro, né, o ajuste desses valores, né, no tempo. Muito bem, então no primeiro ano, no instante zero, ali onde eu fiz o investimento de R$2.500,
quanto é que eu tenho ainda que recuperar? Os próprios 2.500. Né? Eu não ganhei nenhum dinheiro, tá? Então eu ainda tenho que recuperar os 2.500. No primeiro ano, no final do primeiro ano, eu recebo R$600. Tá? Então, quanto é que falta recuperar no final do primeiro ano? Falta recuperar 2.500 menos os R$600. Isso vai dar 1.900. Então, falta ainda recuperar no final do primeiro ano R$1.900. Né? Eu investi 2.500, recupero no sentido de receber, né, o projeto me pagar R$600. Eu tiro do projeto R$600, ponho no meu bolso, né, pelo lucro que ele deu, enfim, pelo fluxo de caixa que ele proporcionou. No segundo ano, eu ganho mais R$600. Então, esse dos 1.900 menos, né, os outros R$600, eu vou recuperar 600, tá? Dos 1.900 que eu tinha a recuperar até o final do primeiro ano, agora, no final do segundo ano, eu tenho que recuperar ainda 1.300. Então, já ganhei 600 no primeiro ano, 600 no segundo. Dos 2.500 que eu coloquei, tá, no negócio, falta ainda recuperar R$1.300. Ok? Aqui. Ok, fazendo com a máquina junto aqui. Bom, no final do terceiro ano, eu vou recuperar mais R$700. Então, dos 1.300, menos os R$700 que eu vou receber, falta ainda recuperar R$600. R$600. 1.300, 700, R$600. Muito bem. Veja o seguinte, no quarto ano eu vou receber R$700, mas eu tenho que recuperar 600 apenas. Apenas não, é quase os 700, né, que eu vou receber. Então, o que eu não vou precisar esperar é o ano todo, o quarto ano todo, para receber os R$600. Eu vou ter que esperar uma parte do ano para receber os 600 que me faltam para inteirar os 2.500. E com isso eu recupero todo o dinheiro que eu investi. Então, aí eu entro numa regra de 3. Como é que funciona essa regra de 3? Essa regra de 3 é o seguinte, se em 12 meses, eu vou escrever a regra de 3 para ficar mais fácil, né? Então, se em 12 meses, né, nós obtemos, aqui, se em 12 meses nós obtemos R$700, R$700, tá? Em quantos meses, aí agora X meses, né, X meses, eu recupero os 600 que faltam. Então, isso é uma regra de 3. Se em 12 meses o projeto produz, em termos de dinheiro, R$700, quantos meses eu vou ter que esperar para obter os 600? Tá? Então, a velha técnica da regra de 3, que é lá do colégio, né, diz o seguinte, né, os 12, né, 12 multiplica por 600 e divide por 700. Então, na diagonal, o 700 fica embaixo do traço de fração e o 12, né, e os 600 se multiplicam. Então, colocando aqui na 12 vezes 600 na fração, tá? Dividido, eu vou colocar aqui um tracinho de fração, para ficar dividido por 700. Tá? Então, né, pela regra de 3, só revisando, que muita gente pode estar esquecido, né, se em 12 meses o projeto, né, produz R$700, em quantos meses ele produz 600? Então, pela regra de 3, né, o X, que é a pergunta, né, em quantos meses, né, eu vou fazer o seguinte, né, o que está na diagonal, que é o 700, vai embaixo do traço de fração. E depois os outros dois valores se multiplicam no numerador. Então, fica 12 vezes 600 dividido por 700. Então, 12 vezes 600 dividido por 700, 12 vezes 600 dividido por 700,
vai dar 10,3, isso aqui vai dar um resultado igual a 10,3, que são meses. Né? Já que eu estou trabalhando com meses, né? Tudo aqui é meses, meses, né? Então a resposta final é 10,3 meses. Então, se vocês contarem aqui, em quanto tempo eu recupero o capital investido? Né? Então, é um ano, 2 anos, 3 anos e uma parcela do 4º ano. Tá? Então, a resposta final para o período de recuperação de capital, ou payback, né? Normalmente se fala em payback simplesmente. Tá? Apesar de eu já ter dito que eu não gosto muito de utilizar os nomes importados, eles estão tão utilizados no dia a dia, que incorporam, né, a linguagem financeira brasileira. Tá? Então, eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos e mais um pedaço do 4º ano. Então, o período de recuperação de capital será 3 anos e 10,3 meses. Então, essa é a resposta. Esse é, então, o meu payback, né, ou PRC, né, período de recuperação do capital. Okay? Sai um traço ali abaixo. PRC. Ok? Então, esse é o meu, a resposta do nosso problema. Ok? Bom, aí existe o que nós chamamos de payback descontado. Tá? Mas antes de falar em payback descontado, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Vamos voltar lá para a apresentação. Nós temos, já vimos isso também, já analisamos isso, só estou relembrando, né, que o fluxo de caixa, né, do primeiro momento aqui, que seriam os nossos R$600, para serem trazidos, né, descontados, como a gente chama, a valor presente, ou seja, saber quanto é que vale R$600 daqui a um ano, quanto é que valeria hoje, eu tenho que descapitalizar esse fluxo, né, eu tenho que descontar uma taxa de juros deles. E como é que eu faço isso? Para achar o valor presente desse fluxo, eu pego o fluxo de caixa, aquele fluxo de caixa de R$600, né, e divido por 1 mais I. Como ele tem que dar um pulo para trás só, dar um pulo, voltar um ano, ele vai, né, o expoente é 1. Né? O fluxo do segundo ano, né, ele tem que voltar 2 vezes, ele tem que ser descapitalizado 2 anos. Então, eu vou pegar o fluxo de caixa, dividir por 1 mais I é a taxa de juros do período, e vou elevar ao quadrado. Tá? E, obviamente, né, o fluxo de caixa, o terceiro, tá, ele vai ter que fazer 3 pulos para trás, né, para chegar no valor presente, né, e eu vou dividir por 1 mais I elevado ao cubo, porque ele está dando 3 pulos para trás. Então, tem que descapitalizar 3 anos. Tá? E esse é a taxa de juros no período, né, a taxa que é utilizada, né, o valor do dinheiro no tempo, né, isso é um outro assunto, mas na nossa disciplina a gente vai praticamente aceitar como dado esse valor. Tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas por enquanto é um valor dado para a gente. Né? Então, esse I seria o custo de oportunidade do capital, né, o custo do capital nesse período. Tá? Então, como eu estou trazendo 3 anos para trás, né, esse fluxo de caixa que está lá, que foi pago para mim, que eu vou receber lá no terceiro ano, quanto é que ele valeria hoje? Tá? Então, eu tenho que descapitalizar. Tá? Eu já tinha mostrado para vocês numa aula anterior, antes do feriado, né, que nós comentamos isso aqui, ó, né, como é que eu calculo o valor futuro de um valor presente, né, como é que eu levo um valor, um dinheiro hoje para o futuro, né, e como eu faço para trazer o dinheiro do futuro para hoje. Né? O que é trazer do futuro? Né? É ver quanto esse dinheiro que está lá adiante valeria hoje. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que emparelhar, eu já falei para vocês logo no início da apresentação, que eu tenho que emparelhar, né, colocar todos os valores no mesmo instante do tempo para que eu possa, enfim, fazer o quê? Fazer uma
uma soma ou uma subtração de valores, né? Porque daí eles são valores que têm o mesmo poder aquisitivo. Tá? Muito bem. Isso posto, né, nós vamos apresentar um outro exercício. Tá? Deixa eu colocar um outro exercício aqui. E já vamos começar agora a trabalhar com o payback descontado. Deixa eu retornar um pouquinho aqui. Vou colocar de novo a apresentação na frente, a planilha, perdão. Duas coisas que a gente pode identificar aqui nessa planilha, né, no exercício que a gente acabou de fazer, tá, é que, primeiro, os valores que a gente trabalhou, 2.500, 600, 600, 700, são valores que não foram ajustados, né, em termos de poder aquisitivo no tempo. Tá? Então, esse é um ponto. Segundo, tá, nós não utilizamos todo o fluxo de caixa, né, que são 5 anos, nós não utilizamos. Nós paramos a nossa análise no 4º ano. Tá? Nós paramos a nossa análise no 4º ano. O 5º ano a gente nem olhou. Se tivesse 6º, 7º, 8º ano, a gente nem ia olhar. Tá? Porque nos interessa apenas, tá, em quanto tempo eu recupero o capital investido. Tá? E se vocês olharem um pouquinho atrás no vídeo, vão ver que uma boa técnica para análise de investimento, ela tem que levar em consideração o valor do dinheiro no tempo, ou seja, a taxa de juros. E segundo, tem que levar em consideração todos os fluxos de caixa do projeto. Nós não estamos olhando todos os fluxos de caixa. Tá? Então, por que a gente utiliza essa técnica que ainda é falha? Né? Porque, primeiro, muita gente utiliza. Segundo, ela é fácil de entender. Se eu chegar para uma pessoa que tem pouco conhecimento de finanças, é o seguinte: olha, tu vai aplicar X mil reais e esse dinheiro vai ter de volta em 3 anos. Qualquer um entende isso. Tá? Segundo, ela é muito aplicada em casos de investimentos pequenos. Né? Eu não vou fazer grandes cálculos se o investimento for de 50 mil reais numa empresa, ou 100 mil reais, que é um valor para pessoa física é alto, mas para uma pessoa jurídica é um valor pequeno. Então, muitas vezes não vale a pena ficar fazendo grandes cálculos para um valor pequeno de investimento. Então, por exemplo, uma empresa pode dizer o seguinte: investimentos até 100 mil reais ou até 50 mil reais, se nós recuperarmos o valor investido em até 2 anos, ele é aceito imediatamente. Tá? Então, fica fácil de trabalhar. Não preciso fazer projeto para isso. Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto também é que o payback tende a ser utilizado até para uma questão de investimento em risco. Né? Imagina o seguinte: eu vou fazer um investimento num país que é arriscado, vamos imaginar a Venezuela, né, com uma possibilidade de nacionalização do meu investimento. Eu abro uma empresa lá, o governo diz assim: agora essa empresa agora é do Estado. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um período de recuperação do capital pequeno, né, eu vou lá e faço um investimento e em 2 anos eu tenho o meu dinheiro de volta que eu apliquei. Tá? Vamos supor que eu precisaria de 5 anos para ter um retorno razoável, mas em 2 anos eu tiro o dinheiro que eu coloquei. Tá? Então, eu posso fazer a seguinte conjetura, né? Posso o seguinte pensamento: em 2 anos o governo dificilmente vai nacionalizar minha empresa. Então, pelo menos o dinheiro que eu coloquei lá, eu trago de volta. Tá? Pelo menos o dinheiro. Então, já é uma de avaliação. Tá? Olha, agora, por exemplo, se eu chegar e disser: olha, para recuperar todo o dinheiro que vocês investiram lá de uma empresa, né, vai levar 6 anos, a pessoa pode chegar e dizer o seguinte: não me interessa, porque em 6 anos muita coisa pode acontecer. Né? A empresa pode ser nacionalizada, pode haver proibição de remessa de valores para o exterior, né, de trazer o meu dinheiro de volta, então eu não quero. Então, me dá um elemento, não que esse seja o elemento final de aprovação ou rejeição de um investimento, mas ele me dá conteúdo, ou seja, me dá um fator a mais, um elemento a mais para decidir se eu vou ou não realizar um investimento. Ok? Bom, vamos ver um outro exemplo agora, tá? Onde nós vamos procurar corrigir esse problema do valor do dinheiro no tempo. Tá?
Então, vamos ver o exemplo daquela primeira folha, né, de exercícios, o exemplo 9. Tá? Eu vou apagar aqui, sair fora e projetar o exemplo 9. Então, no exercício 9, vocês têm lá, uma empresa investe R$ 3.500, tá? Ela investe R$ 3.500, perdão, para fabricar componentes para motores elétricos. Supondo que o retorno líquido médio anual estimado seja de 1.800, ou seja, 1.800 por ano eu vou receber de volta. Calcule o tempo necessário para recuperar o investimento. Considere uma TMA de 17,5%. O que é TMA? TMA é taxa mínima de atratividade. Tá? É bastante utilizado, nós vamos utilizar essa sigla, né, inúmeras vezes aqui. Né? O que é taxa mínima de atratividade? É a taxa mínima que o investidor aceita para fazer um investimento. Ele vai dizer o seguinte, olha, para fazer esse investimento eu quero no mínimo 17,5% ao ano. Você vê que a poupança paga 6% ao ano, né? Mas para fazer esse investimento eu quero 17,5% ao ano. Quem é que determina isso? Quem determina isso existem fórmulas para a gente chegar a esse valor, tá? Mas quem determina isso, né, pode ser o próprio investidor. Né? Existem fórmulas dentro da teoria financeira para a gente determinar essa taxa mínima de atratividade em função do risco do negócio. Tá? Mas o investidor pode dizer o seguinte, não, eu não quero nem saber dessa fórmula. Tá? Eu quero 15%, eu quero 20% para entrar no negócio. Tá? Por menos de 25% eu não entro. Tá? Bom, então depende do investidor. Okay? Então vamos supor que o nosso investidor diga o seguinte, olha, para entrar nesse negócio, seja ele qual for, porque não está dizendo, não está dizendo aqui, fabricar componentes de motores elétricos. Tá? Eu quero 17,5% ao ano. Então, eu vou investir R$ 3.500, tá? E vou receber R$ 1.800 por ano. Em quanto tempo eu tenho meu dinheiro de volta? Veja o seguinte, eu vou investir R$ 3.500, pelo que eu entendi aqui, né, e vou ter 1.800 indefinidamente. Tá? Então, em quanto tempo eu recupero esse dinheiro? Então, voltamos novamente para a planilha. Tá? Vamos voltar para a planilha. Assim que eu conseguir trocar. Eu vou colocar aqui, como são R$ 3.500. Vejam que eu primeiro vou fazer o payback simples. Tá? Depois eu vou fazer o payback descontado. O que é o payback descontado? Onde nós atualizamos a valor presente, trazemos a valor presente esses valores que estão lá adiante e eu trago para o dia de hoje, tá? Para o instante zero aqui. Okay? Mas primeiro vamos fazer sem mexer, sem atualizar esses valores. Tá? Então, no primeiro ano, claro, no instante zero, eu investi R$ 3.500. No primeiro ano, eu vou recuperar 1.800. Então, 3.500 menos 1.800 não, 3.500 menos 1.800 vai dar 1.700. Então, ao final do primeiro ano, falta
1.700 a recuperar. Ok? Muito bem. Então, temos o mesmo problema que o caso anterior. Veja o seguinte, quanto é que falta recuperar? 1.700. Quanto é que eu vou receber do projeto? Quanto é que o projeto vai me proporcionar em termos de dinheiro no próximo ano? 1.800. Então, vocês veem que o 1.800 é maior que o 1.700. Em outras palavras, eu não vou precisar esperar todo o segundo ano ocorrer para receber de volta os meus 1.700. Tá? Mas sim, uma parte, né, do segundo ano, numa parte do segundo ano, eu já recebo os meus 1.700. Então, vamos novamente para a regra de 3. Se em 12 meses, né, o projeto gera R$1.800, né, de caixa, em quantos meses ele vai gerar 1.700? Então, essa é a pergunta, essa é a minha regra de 3. Então, de novo, né, diagonal aqui, x meses, né, a diagonal vai no denominador, os 1.800 vão no denominador, tá? E no numerador nós temos os 12 meses multiplicado por 1.700. Então, eu vou só substituir aqui os 600, 1.700, tá? E agora, 12 vezes 1.700 dividido por 1.800. Isso aqui vai me dar 11,3 meses. Então, em 11,3 meses, deixa eu só refazer um pouquinho aqui, 12.700, 11,3 meses. Então, em 11,3 meses, o projeto vai me proporcionar 1.700 de resultado. Tá? Ao longo de 12 meses, ele proporcionaria 1.800, mas em 11,3 meses, ele vai me proporcionar 1.700. Então, meu período de payback vai ser quanto? Né? O meu período de recuperação de capital. 1 ano, mais um pedaço do segundo ano. Tá? Então, o meu período de recuperação de capital vai ser 1 ano e 11,3 meses. Então, esse é o meu período de recuperação de capital nesse caso. Tá? Bom, o que eu disse para vocês é que agora eu ia fazer o seguinte, eu vou trabalhar no sentido de transformar esse fluxo, né, a valor presente. Tá? Então, esses 1.800, quanto é que esses 1.800 valeriam hoje? Né? Quanto é que esses 1.800 aqui do segundo ano valeriam no dia de hoje? Quanto é que esses 1.800 do terceiro ano valeriam hoje? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a valor presente esses fluxos. Tá? Então, a gente já viu a fórmula, tá? Mas nós não vamos utilizar a fórmula. Por que nós não vamos utilizar a fórmula? Porque a HP12C faz essa conta para a gente. Tá? Então, eu vou modificar o fluxo agora, tá? E vou recalcular. Então, eu vou trabalhar com o fluxo modificado. Tá? Então, agora eu vou calcular o valor presente do fluxo. Tá? Cada um desses fluxos aqui, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, eu vou trazer a valor presente. Então, a gente já sabe que o payback simples, né, o período de recuperação do capital é um ano e 11,3 meses. É quase 2 anos. Né? Mas nós vamos ver que vai modificar um pouco quando nós trouxermos esses valores a valor presente. Então, deixa eu apagar aqui. Tá? Eu vou esconder isso aqui para que a gente não se atrapalhe. Tá, bom. Qual é o valor presente do fluxo? Bom, os 3.500 já estão no dia de hoje. Então, eu não preciso fazer nenhuma modificação nesses 3.500. Eles já estão no dia de hoje. Agora, o primeiro 1.800, ele está há 1 ano de hoje. Né? Ele está há 1 ano de hoje. Então, trazendo esse 1.800 a valor presente, tá? Eu vou ter, né, quanto é que esses 1.800 daqui a 1 ano, né, qual seria o valor equivalente deles hoje? Tá? Bom, eu tenho que utilizar uma taxa para isso. E a taxa já foi dada. A taxa é 17,5%. Essa é a TMA. Tá? A TMA é igual a 17,5%. Então, essa é a taxa que eu vou utilizar. 17,5%. Okay?
Deixa eu botar aqui, descentralizar, feito. Tá, já é 17,5%. Então, qual é o valor presente? Vamos para HP. Tá, então, eu vou interromper e projeto. Estou tentando projetar, mas... Aqui, ó. Bom, vocês notam que HP não tem sinal de igual, quem nunca... tem a HP Platinum, né, ela tem a possibilidade de trabalhar com a notação algébrica normal, né, com o sinal de igual. Tá? Essa aqui não é a Platinum, ela não tem essa possibilidade. Tá? Então, mas enfim, tá? Primeira choque, né, de quem nunca trabalhou com uma HP12C, assim, pô, cadê o sinal de igual? Né? Não tem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é limpar. Vocês têm que ter um número aqui, tá? E esse número, de alguma forma, ele está em algumas células de memória. Tá? Então, eu sempre aconselho a vocês limparem todos os registradores. Tá? Limparem todos os registradores. Por quê? Se vocês deixarem algum número acumulado em algum registrador, né, e depois eu vou dizer para vocês o que são os registradores, ficar algum número acumulado, tá, ele pode ser utilizado no cálculo que vocês estão fazendo e vocês chegam ao resultado errado. Então, eu sempre limpo o registrador. Então, vocês apertam o Fzinho aqui, esse F, tá, e apertam o CLX. CLX é Clear X, né? Clear X. Só que no momento que eu aperto uma tecla amarela ou laranja, ela vai estar limpando aqui, ó, todos os registros, ó, todos os registros. Ela vai clear todos os registros. Tá? Então, eu apertei, limpou todos os registros. Agora eu posso trabalhar tranquilo, sabendo que não existe nenhum número acumulado em qualquer registrador dentro dessa máquina. Okay? Bom, então, o primeiro número que eu tenho um fluxo de caixa no ano 1, tá? E esse fluxo é de 1.800. Tá? Então, eu vou botar aqui 1.800. Tá? Esse fluxo está lá no futuro. Eu vou trocar o sinal, tá? Porque sempre que eu deixo... Depois eu mostro para vocês. Eu vou trocar o sinal desse fluxo. Ó. CHS é Change Sign. Tá? É uma abreviatura. Tá? Então, troca o sinal. Tá? Eu vou trocar esse para ele ficar com negativo, porque daí o resultado vai ser positivo. Okay? Eu quero saber o valor presente, né? Quanto é que esse número que está lá no futuro, né? O FV é Future Value, tá? É valor futuro. Quero saber quanto esse número que está lá no futuro vale hoje, o valor presente dele. Está aqui em inglês, Present Value. Tá? Então, quanto é que ele vale no valor presente? Tá? Bom, quanto tempo ele está na frente? 1 ano. Então, eu aperto, opa, deixa eu começar de novo aqui. 1.800, troco o sinal, tá? E aperto o FV. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Quando eu fiz isso, eu coloquei no registrador de valor futuro, eu coloquei o valor de 1.800. Tá? Então, ele está registrado lá. Tá? Bom, quanto tempo ele está na frente? Ele está 1 ano na frente. Então, eu vou apertar o 1, eu aperto 1 e coloco no N, número de períodos na frente. Ele está 1 período na frente. E qual é a taxa de juros? 17,5%. A máquina trabalha 17,5%, né? A máquina trabalha com valores percentuais. Então, 17,5%. Então, o I é a taxa de juros. Tá? Então, 17,5%. Tá? E aí eu vou apertar o PV, o valor presente, tá? E vocês têm quanto é que valeria hoje, né, os R$ 1.800 a uma taxa de 17,5%. Da mesma forma, fazendo o raciocínio contrário, se vocês investissem 1.531,91 centavos hoje, a uma taxa de 17,5%, ao final de 1 ano, vocês teriam R$ 1.800. Então, eu vou pegar, vocês não estão vendo, mas eu vou pegar esses 1.531 e vou colocar lá na planilha.
Tá? 1.531,91. Tá bom? Bom, eu vou mostrar para você o seguinte, né? Se eu fizesse o contrário, se eu colocasse, vou limpar tudo de novo, começar do zero, tá? Limpei esses registradores. Se em vez de tornar os 1.800, deixasse os 1.800 positivos, tá? Então 1.800, vou apertar valor futuro, um ano, tá? Apertar o N, e os 17,5, vou dizer aqui a taxa de juros. Não existe uma ordem. Eu posso colocar o tempo primeiro, a taxa de juros primeiro, tanto faz. Tá? É importante que eu tenha colocado esses dados. Então, eu disse para a máquina o seguinte, ó, um ano na frente, a uma taxa de juros de 17,5%, eu tenho 1.800 lá no futuro. Quanto é que esse 1.800 valem hoje? Tá? Então, eu vou apertar aqui o valor presente para saber quanto é que ele vale hoje, só que ele vai aparecer negativo. Ó, tá? Por quê? Porque no momento que eu faço um investimento, faz um valor negativo, lá na frente eu tenho um valor positivo. Se lá na frente eu tenho um valor positivo, né, hoje aqui eu vou ter um valor negativo. Se lá na frente eu tenho um valor negativo, aqui eu vou ter um valor, positivo. Tá? Então, tenho lá 1.531,91. Vou apagar de novo e vou fazer todo o cálculo que eu fiz antes para vocês. Tá? Então, 1.800, limpei todos os registradores, agora estou acumulando, né? Vou trocar o sinal, vou botar aqui, registrar no valor futuro, botar dentro da célulazinha, né? Tem uma célula lá, uma caixinha, onde vai ser armazenado 1.800. Tá? Eu vou colocar aqui no N, tá? E 17,5, 17,5, eu vou colocar na taxa de juros. Tá? E eu vou perguntar para a máquina, qual é o valor presente desses 1.800 que está um ano na frente, se a taxa de juros for 17,5%. Aí eu vou apertar aqui e vai aparecer os 1.531,91. Já fizemos isso. Vamos adiante. Tá? Como eu falei para vocês, tá, vocês têm registradores. Todos esses valores, o 1 está armazenado aqui, 17,5 está armazenado aqui, e os 1.800 estão armazenados aqui no valor futuro. Tá tudo guardadinho lá. Agora eu quero saber quanto é que 1.800, que está 2 anos na frente, vale hoje. Tá? Mas veja o seguinte, o valor futuro é o mesmo, 1.800. A taxa de juros é a mesma, 17,5. O que muda é o período, 2 anos para frente. Eu não preciso limpar todos os registradores e começar a botar 1.800, 17,5 e 2. Eu só preciso alterar o 2. Tá? Eu vou colocar 2 aqui, escrever 2, apertar o N. Tá? Então, agora eu tenho 2 anos na frente, a taxa eu não alterei, é 17,5, e o valor futuro é 1.800. Vocês lembram que é um fluxo só de 1.800, 1.800, 1.800, é sempre 1.800. Tá? E aí eu aperto o PV, tá? E vai me dar, então, 1.303,76. E eu vou botar esse, eu não estou enxergando, mas eu estou 1.303,76. Tá? 1.303,76. Ok? Bom, agora vamos para o terceiro ano. Como eu disse para vocês, a única coisa que a gente tem que modificar é o período. Né? A taxa de juros está lá guardadinha na caixinha, né? O valor futuro está guardadinho também, 1.800, e eu vou botar 3N, aperto N, agora eu já substituí o 2 por um 3, tá? E aperto o PV, tá? E dá 1.109,58. Tá? Então, 1.109,58. $1.109,58. Vamos mais um ano para frente agora. Tá? Vamos mais um ano para frente. O que eu fiz aqui? $1.109,50, só um momentinho. Tenho mais um outro 1.800, então nós vamos pegar esse próximo 1.800. Tá. A minha tinha saído, a de vocês quando aparecia e a minha HP tinha desaparecido. Então agora eu tenho o quarto ano. Eu vou pegar um 1.800 que está 4 anos e fazer valor presente.
né, a única coisa que tem que fazer é apertar o 4, né, apertar o N, né, e apertar de novo o PV. E vai dar, então, 944,32. Para a gente fazer as nossas contas. 944,32. Tá? Tá, ok. Se vocês não souberem, assim, esqueci, puxa, qual é o número que eu coloquei aqui, né? Qual foi o último número que eu coloquei aqui no N, né? Eu não lembro direito, né? Eu vou pegar, qual é a taxa de juro que eu coloquei? Vocês apertam o RCL, tá? E aperta o I, tá? Vocês vão ter lá a taxa, né, 17,5. Para vocês saberem qual é o número que está armazenado ali no I. Se você quer saber qual é o número que está armazenado no N, aperta o RCL, né, e o N, está lá o número 4. Se vocês querem saber qual é o número que está armazenado no valor futuro, vocês apertam RCL, né, dá o 1.800. Tá? Esse RCL é a abreviatura de recall, né? Relembrar, né? Tem aquele filme do Schwarzenegger, né? Total Recall, né? Então esse é o recall, chama de volta, né? Recall, chama de volta. O que traz de volta o valor. Muito bem, então o que nós fizemos até agora? Nós temos agora um fluxo de caixa. Então está lá o nosso fluxo de caixa, né? Já atualizado para valores de hoje. Então aquele primeiro 1.800 está valendo hoje, valeria hoje 1.531,91. O segundo fluxo de caixa, 1.800, valeria hoje, né, que está 2 anos na frente, valeria 1.303,76. O terceiro vale 1.109,58. E o quarto vale 944,32. Eu poderia continuar assim indefinidamente, mas eu acho que já é suficiente, né, para saber em quanto tempo eu recupero os R$ 3.500. Então, no primeiro momento aqui, né, no instante zero, eu investi 3.500. Quanto é que falta no instante zero recuperar? Ainda os 3.500. No segundo momento, onde eu recupero, no segundo momento, ou seja, no final do primeiro ano, né, eu recuperei 1.531,91. 1.531,91. 1.531,91. Quanto é que falta ainda recuperar? 3.500, 1.531,91, 1.531,91 menos, dá 1.968,10. 1.968,10. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Um pouquinho mais, até 1968,10. Tá? Muito bem, então, nos 3.500 iniciais, no final do primeiro ano eu recupero 1.531,91, falta recuperar ainda 1.968,10. No segundo ano, eu recebo a valores de hoje, eu recebo 1.303,76. Eu tinha ainda que recuperar 1.968,10. Então, eu vou recuperar 1.303,76 R$ 664,30. Veja o seguinte, 664,30 é menor do que os 1.109,58 que eu vou recuperar no terceiro ano. Né? É menor que os 1.109,58. Então, vou de novo para a regra de 3. Toda vez que o fluxo do ano seguinte é maior que o valor que eu tenho que recuperar, eu parto para a regra de 3. Tá? Então, se em 12 meses eu recupero 1.109,58, 1.109,58, em quantos meses eu recupero 664,30? Essa é a pergunta. 664,30. E aí, então, o que está na diagonal
dos x meses vai para o denominador. 1.109,58. Vai para o diagonal do denominador. E os 12 meses multiplicam, então, pelo 664,30. Aí os outros dois números se multiplicam e ficam no numerador. 664,30. Tá? E qual é o resultado que isso aí vai me dar? Eu vou fazer isso aqui. 664,30, 12 vezes 1.109,58. Isso aqui vai me dar 7,2 meses. 7,2 meses. Então, veja o seguinte. Em quanto tempo, agora, eu recupero o dinheiro investido? Né? Utilizando agora o payback descontado. Por que é descontado? Porque eu descontei os valores futuros para o dia de hoje. Então, em quanto tempo eu vou recuperar os meus 3.500? Então, seria 1 ano, 2 anos e uma parte do terceiro ano. Então, seria 2 anos e 7,2 meses. 2 anos e 7,2 meses. Aqui eu acho que é o mesmo valor que está lá, se eu não errei, né? Se eu não errei. Vamos para o próximo exemplo. Deixa eu colocar de novo um outro exemplo no quadro aqui na tela, vou interromper. Bom, se vocês olharem, a resposta bate lá com que, né, a resposta está certinha. Vamos, então, olhar agora o exemplo 16. Então, qual o prazo de recuperação de um investimento de R$1 milhão, tá? Com retornos anuais previstos de 300 mil, 350 mil, 400 mil, 400 mil, 500 e 500. Considerando uma TMA de 20%. Veja o seguinte, ó, aqui um negócio importante. Toda vez que é dada, né, se pede o período de recuperação, o prazo de recuperação de um investimento, né, o período de recuperação do capital, prazo de recuperação de um investimento, período de recuperação de investimento, é tudo sinônimo. Tá? Ou em quanto tempo eu recupero o meu investimento? É tudo sinônimo. Tá? Qual é o prazo de recuperação de um investimento de R$1 milhão? Tá? E ali eu dou o fluxo de caixa e dou uma taxa. Tá? É sinal, aí é uma indicação de que o que eu estou pedindo não é o período de recuperação simples, não é o payback, mas é o payback descontado. Tá? O payback descontado, então, ele vai trazer, utilizando aquela taxa de 20%, vai trazer os fluxos de caixa a valor presente, tá? Utilizando, então, a taxa de 20%. Sempre quando for dada a taxa, a TMA, a taxa mínima de atratividade, ou custo de oportunidade, também chamado de custo de oportunidade, né, o custo capital, sempre quando ele for dado no problema, é sinal que está sendo pedido o payback descontado. Tá? Então, tem que trazer os fluxos de caixa a valor presente. Ok? Bom, então eu tenho quantos? Eu tenho um fluxo de 300, um 350, 400, 400, 500, 500. Então, vou ter que pegar minha planilha de novo. Né? Vamos lá para a planilha. Deixa eu só anotar aqui. Eu não vou usar todos os zeros, tá? Eu vou usar 1.000 de investimento, depois 300, 350, 400, 400, 500 e 500, tá? Eu não vou usar todos os zeros. O resultado final é exatamente igual, tá? Vamos dizer assim, quem achar que não é igual, pode fazer utilizando todos os 6 zeros, tá? Mas o resultado vai ser exatamente igual. Vamos lá, o resultado que a gente está procurando é 4 anos e 4,9 meses. Tá? Se vocês utilizarem todo, né, 6 zeros,
Ok, voltamos aqui, demorou um pouquinho mais, eu deu Gates, mas já voltou a funcionar. Então, eu vou colocar, o meu fluxo vai ser 1 milhão, né? Eu vou utilizar a mesma planilha, se vocês não ficarem bravos comigo. Eu vou botar 1000 aqui, depois é 300, 350, 400, 400, 500. Então, 300 é 1000, 300, 350, 400, 400 e 500. Okay? Eu vou apagar isso aqui, porque para não haver confusão. Sim, a matriz já está certinha. Eu vou... A taxa de juros, só vou ter que recuperar aqui a taxa de juros. A taxa de juros é 20%. Faltou um 500 também aqui. Taxa de juros é 20%, a TMA não é 17,5%, mas nesse caso é 20%. E faltou um sexto ano aqui, né? 20%, taxa de juros, e faltou um sexto ano, é 300, 350, 400, 400, 500 e 500. Então, faltou um sexto ano aqui, que é 500 também. E o meu Excel deu problema. Pessoal, meu Excel deu problema aqui, eu vou interromper, ver se eu consigo recuperar. E esse problema sempre dá. Não existiria no quadro negro isso, né? Ou no quadro branco. Tá, eu vou só interromper aqui o compartilhamento. Vocês vão ter que... Vamos ver se eu consigo colocar no quadro de novo aqui. Não. Eu vou encerrar a gravação aqui nesse momento para depois continuar mais adiante com a solução desse problema, porque bloqueou tudo aqui, ok? Então, desculpa, mas não é